Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui com o Dr. João. Dr. João, muito obrigado pela sua presença. E o resultados, alta performance, conhecimento, saúde emocional no ambiente de pressão, tudo isso a gente conhece no mundo das organizações. Exatamente. Mas e se a gente falar isso no ambiente médico, pronto-socorro, emergência? Como será que é tudo isso? Dr. João, o que tem a nos dizer sobre essa sua vivência um pouquinho? Conta um pouco da sua experiência para a gente começar a nossa conversa. Se apresente, fala um pouquinho. Fala de você. Bom, meu nome é João Paulo, tenho 35 anos. Atualmente devo trabalhar em quatro hospitais diretamente com emergência. Gosto muito desse ambiente. Meu pai era cirurgião, então sempre me recordo de chegando em casa e contando da sua vivência. E é um ambiente que eu gosto muito de trabalhar. De fato, acho que trabalhar em emergência tem que gostar muito, porque é um ambiente de pressão, de resultado, de pouca chance de erro, de tomada de decisão rápida, tem que estar bastante envolvido. É o que mostram pra gente na TV, nas séries, é o que as pessoas falam. Não é Me explica um pouco isso aí. Não é um ambiente tão fantasioso assim. É um ambiente onde acaba selecionando o perfil das pessoas que trabalham nesse ambiente. Geralmente, para você sobreviver no pronto-socorro é porque você gosta muito. E acho que essa seleção parte também, já seleciona as pessoas que têm uma maturidade emocional. Porque é um ambiente muito carregado, um ambiente que a gente lida com a morte todos os dias. Eu costumo dizer que o pronto-socorro é uma palavra um pouco forte, mas é um ralo assim das mazelas da humanidade. Porque lá é conflito familiar, são relações de assassinato, de morte, gente que é presa. Raríssimos são os casos que são famílias tranquilas e de repente aconteceu um catástrofe. Exato. Alguém caiu, quebrou um braço. Então, é um ambiente muito tumultuado, que se a pessoa não tiver uma certa paz de espírito, uma certa tranquilidade, não consegue sobreviver. Você faz então uma certa gestão da equipe, mas também da família que está ali, né? Sim, o contato com a equipe é essencial. Você ter uma boa ligação com todos e conhecer as pessoas com que está lidando. Até para saber se aquela pessoa está num bom dia. E também a família, a gente é um interlocutor, né? Quer dizer, a gente tem que conversar com a família, explicar as coisas que estão acontecendo de uma maneira clara, objetiva, mas também de uma maneira carinhosa. Né? E até as pessoas falam que os médicos são frios, eles não se emocionam, não se sensibilizam, mas pela nossa conversa prévia aqui se diz que não é bem assim. Assim, não é tão fácil a gente separar as coisas. Obviamente, no momento de uma emergência, a gente é acostumado a ser muito frio, né? Porque senão a gente tem que ser frio, senão a gente não toma as condutas que vão ser tomadas. Mas a gente se sensibiliza, obviamente. O objetivo, algo que eu gosto muito, é você terminar o dia sabendo que fez tudo o que precisava ser feito, né? Isso dá uma grande satisfação. Isso é mas que a gente sensibiliza, a gente sensibiliza. Mas acho que você fez uma separação importante. Olha que chega alguém lá com trauma severo, aí é se dedicar àquilo que tem que ser feito, né? Exato. Sem dó. Sem dó. E essa tomada de decisão, como acontece? Fala um pouquinho pra gente. Desde a faculdade a gente é preparado para isso, né? A gente o aprendizado na medicina é um aprendizado muito de vivência dos ambientes, sempre com pessoas mais experientes, né? Isso começa no internato, onde a gente começa a viver o ambiente hospitalar, que a gente começa a interagir com os pacientes. Isso a gente vai de uma maneira muito observacional. Primeiro a gente vê os nossos mestres, né, os nossos professores lidando com o paciente, mestres bons e mestres não tão bons assim. A gente vai selecionando aquilo que a gente quer, o que a gente reflete, o que é o nosso melhor, né, que a gente gosta, a gente vai absorvendo isso. E conforme a gente vai se graduando,
a gente vai cada vez tomando uma posição mais ativa, aprendendo e também ensinando aquelas pessoas que estão vindo. Então isso é feito durante anos, o internato que é o quinto e o sexto ano da faculdade, e depois, para minha área, que são mais 4 anos de residência médica. Então, trabalhando uma média de pelo menos 100 horas por semana, dá uma quantidade de horas razoável nessa vivência de emergência. Sim, imagino que você já tenha trabalhado com os mais severos casos na sua jornada profissional. E fora o desafio clínico mesmo, de fazer as intervenções corretas e tal, do ponto de vista de sensibilidade, algum caso que vem à cabeça que te sensibilizou, que Sempre tocou? Tem, Rafa. Sempre o que me toca muito na emergência é criança, sabe? Trauma com criança, isso para mim me toca bastante. Porque mesmo antes de eu ser pai, né? Sou pai de 3 crianças, mas criança é algo que sensibiliza muito. Um deles que eu lembro, uma vez que eu estava no hospital, eu estava na residência médica ainda, estava no segundo ano de residência, na sala de emergência, e chegou um policial militar com uma criança de 2 anos na mão, morta, parada, né? E a história dessa criança é que a mãe estava em casa fazendo as coisas, foi atender o telefone e deixou um balde de água na lavanderia. Aí a criança foi brincar, virou e se afogou no balde. Mas isso a gente lê em capítulo de livro, né? Acidente infantil. E a criança depois chegar morta, poxa, isso toca muito, né? Aquela mãe, por falta de informação, uma administração pública de forma eficiente onde faça chegar essas informações, né? Então isso toca, porque era uma morte evitável. Nossa, uma criança de 2 anos, isso toca bastante. Eu até arrepiei aqui. Você lê em livros e é complicado você imaginar que isso acontece realmente, né? Cara, isso Pode acontecer com qualquer Um monte, né? Um monte de acidentes evitáveis. Hoje, na saúde pública, você trabalhando, a nossa impressão é que a gente fica enxugando gelo, né? uma boa definição. Fica enxugando gelo. A gente paga muito mais por isso. Existe um preço para a população muito grande e de uma maneira pouco eficiente. É uma situação que a gente vai levar alguns anos para resolver ainda. A única... Eu acho que eu sou médico ainda justamente por querer buscar soluções para isso. É uma das coisas que me motivam. E por falar em motivação, quer dizer, você está falando do ambiente de morte, existe um cenário de pressão, situações que sensibilizam bastante. Você gerencia também, você faz a gestão de algumas equipes. Em algum momento essas pessoas já pensaram em desistir, sabe, não aguento mais, é muita coisa que eu vivo aqui, não consigo separar? Existe essa questão de separar o pessoal do profissional? Pressão grande, né? Sim, existe. A pessoa, o ambiente hospitalar, ele vai selecionando as pessoas, sabe? Também durante o pessoal da enfermagem, que a gente trabalha muito de perto, a própria graduação deles vai selecionando, né? Então tem pessoas que falam, nossa, adoro trabalhar em pronto-socorro, adoro, é o que eu gosto de fazer. Tem outras pessoas que querem a maior distância possível de pronto-socorro. Então, eu acho que essa seleção é feita de certa forma justamente por uma maturidade emocional que a pessoa adquira e que ela possa conviver com esse ambiente de pressão, né? Isso a gente vê muito claramente. E tem pessoas que depois de 10, 15, 20 anos de pronto-socorro começam a se cansar pela repetitividade, não tem coisa nova. Mas geralmente as pessoas que trabalham no pronto-socorro já são pessoas previamente selecionadas para lidar com situações de estresse, né? E as pessoas novas que estão chegando, elas veem mais por algo observacional. O cirurgião ou o médico emergencista, quando vai atender uma emergência,
vendo isso e tendo a sensibilidade para detectar isso, as pessoas que estão um pouco deslocadas, a gente coloca no segundo plano, né? Vai fazer coisas mais simples para participar, ter contato, um contato um pouco mais agradável possível para que ela ver se gosta de trabalhar no processo de aprendizagem. Justo, exatamente. Conhecendo, praticando. Isso. E quanto mais inspirador você for, mais confiança, dar um feedback positivo, mostrar coisas boas, mostrar as coisas que não foram bem feitas. Isso depende também para você cativar as pessoas, né? Legal. Esse ambiente. Essa liderança no ambiente médico é diferente daquela liderança que a gente fala nas organizações. Né? E ainda falando sobre equipes, como que é a tomada de decisão, essa sincronia no momento que chegou? Vamos simular aqui, chegou um caso super complexo, um trauma severo. Como que funciona a dinâmica e comunicação da equipe nesse momento? Aí depende, Rafael. Tem hospitais e hospitais hoje em dia, né? Quanto maior a maturidade da equipe, mais vivência com traumas complexos, a equipe se comunica até pouco, sabe? Porque já sabe, a gente fala poucas coisas para começar a fazer o atendimento do trauma complexo. Agora, tem hospitais que você trabalha que a equipe não é tão sincronizada assim. Então, você tem que ter uma postura mais ativa, precisa comandar mais, de uma maneira segura e deixando as pessoas não tão inseguras, exatamente, não tão inseguras. Agora, os hospitais que eu trabalho, que já atendem emergência com uma certa frequência, é muito tranquilo. As pessoas já sabem mais ou menos o que tem que fazer. Traumas muito complexos que envolvem outras equipes cirúrgicas, o cirurgião geral que atende o trauma tem uma postura mais central nisso. Ele coordena a hora que cada equipe vai entrar, coordena também a liberação até para o centro cirúrgico. No momento que vão se realizar exames que envolve transporte de paciente. Entendi. E como conseguir o engajamento dessas pessoas? Você está lá, algumas equipes você se comunica menos, outras um pouco mais, mas de certa forma todas estão dedicadas a resolver o problema. O engajamento, para quem trabalha na emergência, já parte do engajamento em comum, que é o benefício máximo que a gente pode oferecer para aquele paciente. Então eu tenho essa vantagem. Quer dizer, o nosso objetivo é em comum. E todo mundo sabe qual é o nosso objetivo em comum. Agora, o desenrolar para a gente oferecer isso da melhor maneira possível parte da maturidade da equipe e também da maturidade do cirurgião geral para o atendimento do trauma complexo. Sim, curioso você falar isso, na minha cabeça eu não consigo deixar de fazer uma analogia com as empresas, né? Quando você fala em direcionar as atividades, a equipe, cada uma com uma função, cuidando de uma etapa específica, me vem na cabeça o gerenciamento de projetos, né? Claro que é uma coisa muito fria, né? Comparar com o ser humano, mas você tem um cuidado com cada etapa do processo para que no final a equipe engajada com o objetivo, né, ali direcionado entregue um produto que causa um efeito, que atinge o resultado esperado. No caso aí é a saúde, é o bem-estar, é a preservação, é a vida de uma pessoa que está ali, né? E a saúde da família também que está envolvida. Sim, eu acho que tem um paralelo bem interessante. No caso, o nosso projeto... Ele tem minutos para ser resolvido. A gente não tem um prazo razoável, a gente não tem a Você não negocia cronograma. Exato. A gente não tem a possibilidade de falar, não deu para fazer. Dá para prorrogar para sábado? Exato. A quantidade de treinamentos que a equipe é submetida, a quantidade de informações, de estudo, é porque a nossa margem de erro quase zero. Praticamente não pode existir, porque o erro custa vida, né? Mesma coisa, qual que é a margem de erro de um piloto de avião? Tanto treinamento, tanta checagem, rechecagem, justamente para que não ocorra nada. Né? Mas eu achei bacana você falar que
a sintonia acontece porque as pessoas têm um objetivo claro e que está conectado com aquilo que elas querem, né? Que você falou lá no começo da entrevista, o pronto-socorro ele já é um filtro por si só. Seleção natural. Seleção natural. Exato. Acho que tem uma conexão emocional com aquilo que faz e que a gente percebe que se perde um pouco hoje nas empresas, as pessoas reclamando do trabalho, que é muito chato, é muito difícil. E que, por um outro lado, num ambiente altamente desafiador, como é o pronto-socorro, você tem pessoas dedicadas, entregando a vida delas. Faz, né? Que é o que faz. Eu já vi situações assim surpreendentes de as pessoas trabalhando em pronto-socorro, virando à noite, cansadas, esgotadas, e não é que essas pessoas não tenham problemas em casa, não tenham problemas familiares e problemas financeiros, mas justamente a pessoa, você vê realmente a virtude, né? A pessoa virtuosa ali, doando até o que ela não tem. Nossa, cara, é bonito de ver. Muito, cara. E aí você tocou num ponto legal, eu queria perguntar também. Como que é, no fim do dia, uma emergência desafiadora, chegar em casa com sensação de dever cumprido, mas o que fazer para deixar as emoções em dia para na outra semana, no outro dia... Brincar com seus filhos, né? Curtir a noite ou o dia ali com eles. Como é que é isso? Algo muito importante para a gente manter um certo equilíbrio é o descanso, né? Apesar isso, a gente vê muito claramente a importância do sono, de dormir bem. Uma pessoa normalmente precisa de 7 a 8 horas de sono por dia, e que no mundo de hoje, até saindo dos hospitais, hoje está tendo, as pessoas não dão tanta importância para isso. O fato de você dormir, e muito bem, assim, conseguir ter um descanso bom. Genuíno, exato. Porque depois de uma noite de plantão, não é você tirando algumas horas do dia que você fica muito bem. Eu tenho uma esposa que é médica também, então ela já entende a necessidade que a gente tem de descansar. Mas eu tenho um perfil de quando eu estou muito cansado eu fico mais quieto. Não fico irritado, não fico bravo, fico só mais quieto, não fico tão comunicativo. E também vejo importante para mim buscar uma certa espiritualidade, né? Buscar um autoconhecimento de você entender por onde você está levando e conduzindo a sua vida. Isso acho que a pessoa precisa buscar um momento de autorreflexão sobre isso. A maneira como conduz a família, a maneira como conduz a esposa, a maneira como conduz a relação com seus amigos e a preocupação com os outros. Isso eu acho importante. Acho importante também a gente ter um hobby, quer dizer, um momento que você consiga mergulhar em algo que você adora fazer por alguns instantes, para poder abstrair e o mundo se apagar um pouco. Isso eu acho importante também. Qual o seu hobby, Dr. João? Eu tenho alguns. Eu gosto muito de restauração, de coisas manuais, de restaurar peças antigas. Gosto muito de relógios antigos e de iluminação. Iluminação de casa. Assim. Esse é um bem psicólogo, né? O que você faz com as pessoas durante o seu trabalho? Uma certa restauração. É uma certa restauração, de alguma forma. Exato. E leva almoço às vezes para as pessoas para tem horário no relógio. Bacana, cara. Cara, acho que, não sei se tem mais alguma pergunta, eu tenho uma que eu queria finalizar aqui, a nossa conversa. Mas eu vou até ler para ser bem literal. Em sua vivência em emergências, convivendo tão próximo da morte, o que você aprendeu sobre a vida? A morte, eu costumo falar para todos os meus pacientes o seguinte: o momento da doença é o momento que Deus te chama para cochichar na tua orelha, para que os meus pacientes aproveitem muito esse tempo, porque é um tempo de ouro, sabe? Você fazer uma pausa na sua vida, fazer ponderações, porque uma coisa é a gente imaginar a morte se aproximando, outra coisa é você viver com a morte batendo na sua porta. Isso dá uma chacoalhada nas pessoas para que elas se desprendam de tudo, sabe?
E às vezes é um processo um pouco doloroso, mas que a pessoa tem que enfrentar. E tem que enfrentar sozinha. Foi um trecho de João Guimarães Rosa que eu falei para o meu pai pouco antes dele falecer, que João Guimarães Rosa falava assim: Riobaldo, a lavoura é comum, mas o capinar é sozinho. Isso eu costumo falar muito para meus pacientes, né? Aproveita esse momento, aproveita para fazer ponderações sobre a vida, para saber perdoar, para pedir desculpas, né? Isso a gente tem que fazer durante toda a vida, mas aquele momento é muito importante para isso. A gente lidando com a morte todos os dias, a gente começa a enxergar o que realmente importa na vida. Que o único bem que a gente deixa é o bem que a gente faz aos outros. Até agora, minha conclusão, depois dessas experiências que eu tive, é isso. A única coisa que fica é o bem que a gente faz aos outros. O resto não fica. E nesse lance de vida que a gente tem sobre a Terra, aproveitar as horas, os seus momentos, o máximo para isso, para fazer o bem às outras pessoas. Muito bem. Bem, grande dedicação. Eu acho que, e eu tenho certeza que com o seu trabalho você tem feito muito bem a muitas pessoas, a muitas famílias. A gente sabe que um doente, um paciente no hospital não é só ele, é todo um ambiente familiar ali. E eu fico muito satisfeito de poder conhecer, de poder trocar essas palavras. Saber o que passa um pouco nesse mundo, né? Porque é muito diferente do que a gente vê. As pessoas falando, se apresenta na TV. Esse é o que é real. Verdade. Doutor João, muito obrigado. Nada. E espero que vocês aí que acompanham essa entrevista se sintam tão lisonjeados com as palavras do Dr. João, presenteados com toda essa gama de ensinamentos que ele passou pra gente hoje sobre emoções, sobre profissão, sobre desafios, mas mantendo uma vida serena e equilibrada. Sobre vida, né? Não morte. Obrigado, Dr. João. Tchau. Até mais. Obrigado.